Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1185 do STF. Antes de começar, então, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita para curtir, para enviar para aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo ou mesmo para compartilhar na sua rede social preferida. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. Começamos com o julgado que foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: as guardas municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública, mas não possuem direito à aposentadoria especial, visto que o rol constitucional de categorias com direito a esse benefício é taxativo e não as contempla. Gente, uma dúvida pode surgir quando você analisa os incisos lá do artigo 144 da Constituição, que traz os órgãos que compõem o sistema de segurança pública. E aí você percebe que lá não tem guarda municipal, né? O que tem lá? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares e Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Acontece, gente, que lá mais para frente, lá no parágrafo 8º, está determinado que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então isso tira qualquer dúvida se a guarda municipal compõe o sistema de segurança pública, tá? Compõe sim. Então, Guarda Municipal compõe o Sistema Único de Segurança Pública, beleza? Agora vamos para outra pergunta. O artigo 40, parágrafo 4º, traz uma possibilidade de aposentadoria especial, então critérios diferenciados para aposentadoria, em relação a alguns cargos. Quais são? São os cargos que estão lá nos incisos 1 a 4 do caput do artigo 144, além de outros, como o de agente penitenciário, agente socioeducativo, e os de polícia do Senado e polícia da Câmara dos Deputados. Então, ali, para esses cargos, existe uma possibilidade de aposentadoria especial. Aí vem a pergunta: e as guardas municipais? É possível? Gente, a resposta é não. Porque o rol do artigo 40, parágrafo 4º, é um rol taxativo, beleza? Professor, mas Guarda Municipal integra o Sistema Único de Segurança Pública. Mas aí, gente, o STF entendeu que uma coisa não tem relação com a outra, tá? A questão aqui é um direito à aposentadoria especial, a um rol, esse rol tem que ser taxativo, até porque existe uma necessidade de indicação de fonte de custeio para a criação de um benefício. E nesse caso não existe, essa fonte de custeio indicada para a aposentadoria especial. E além disso, também se entendeu que não é possível aplicar outras hipóteses de aposentadoria especial, como, por exemplo, a do artigo 40, parágrafo 4º, que é a que trata da exposição a agentes nocivos, porque aí demandaria a efetiva demonstração dessa exposição. Não sendo possível no caso concreto, também não é possível a aposentadoria especial. Então, muito cuidado, tá? A aposentadoria especial que está prevista lá na Constituição Federal para as polícias, ela não se aplica também às guardas municipais por ausência de previsão nesse sentido. Então, como é que ficou o destaque? As guardas municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública, mas não possuem direito à aposentadoria especial, visto que o rol constitucional de categorias com direito a esse benefício é taxativo e não
as contempla. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por ofensa à regra do concurso público, norma estadual que dispensa a realização de certame e autoriza a contratação por tempo determinado de agentes de segurança penitenciários para atender à necessidade temporária e excepcional interesse público. Basicamente, nós tínhamos aqui uma lei do Estado de Minas Gerais que ela trouxe uma autorização legal para essa contratação temporária dos agentes penitenciários, no caso, hoje seriam então policiais penais, sem concurso público. Acontece que essa lei foi julgada inconstitucional. Por quê? Porque desde a emenda constitucional 104 de 2009, que criou a Polícia Penal, não é mais possível contratação temporária para exercer esse tipo de atividade. Então, mesmo que seja uma regra temporária, dizendo que enquanto não houver servidores públicos suficientes, policiais penais suficientes, contratados por meio de concurso público, seria possível essa contratação temporária. Mesmo assim, não é possível, tá? Mesmo assim, é inconstitucional esse tipo de previsão. Beleza? Então, onde é que está prevista essa vedação? Lá no artigo 4º da Emenda Constitucional 104 de 2009. É necessário que seja por concurso público. Faz todo sentido, Você contratar policial de forma temporária, estranho, No mínimo estranho. Realmente é uma atividade que me parece ser completamente incondizente com contratação temporária. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional, por ofensa à regra do concurso público, norma estadual que dispensa a realização de certame e autoriza a contratação por tempo determinado de agentes de segurança penitenciários para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por violar o princípio da reserva absoluta de lei municipal que institui vantagem pecuniária em favor dos servidores públicos municipais e confere ao chefe do Poder Executivo e à mesa diretora da Câmara Municipal a liberalidade de fixar o valor atualizado do benefício. Então, aqui qual foi a lei impugnada? Foi a Lei 6698 de 2002, lá da cidade de Americana, interior de São Paulo. Basicamente, essa lei trouxe a previsão da concessão anual de uma cesta de Natal aos servidores da administração direta e indireta e também aos estagiários. Permite também a concessão por gêneros ou crédito em cartão, fixa um valor mínimo, que seria de R$ 200, mas delega ao prefeito, por meio de decreto, e à mesa diretora da Câmara, por meio de ato, a definição do valor anual do benefício. Então, basicamente, diz assim, olha, está prevista aqui essa cesta anual, ela é devida aos servidores, em geral, inclusive estagiários, olha, até o estagiário tem direito à cesta de Natal. O valor mínimo é R$ 200, mas fica aí a seu critério, prefeito. Seu coração é que manda, seu bolso é seu guia. Dê aí o que você entende devido. Basicamente isso. E aí? Temos uma previsão constitucional? Não. Não é? Porque não é possível delegar a um ato infralegal a definição do valor de benefício remuneratório. Nós temos uma reserva de lei. Porque, basicamente, gente, o que nós tivemos aqui? Se deu um cheque em branco para o prefeito e se disse assim, prefeito, faz teu nome. Dê aí o que você entende devido, prefeito. Você é quem sabe o que é melhor para esse município. Não é assim que funciona, Então, o problema aqui foi essa delegação absoluta, esse cheque em branco que foi dado para o prefeito definir da forma que ele quiser o valor, não só para o prefeito, no devido âmbito também para a mesa diretora da Câmara Municipal. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar o princípio da reserva absoluta de lei municipal que institui vantagem pecuniária
em favor de servidores públicos municipais e confere ao chefe do Poder Executivo e à mesa diretora da Câmara Municipal a liberalidade de fixar o valor atualizado do benefício. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é constitucional, pois concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana e não ofende o princípio do concurso público, lei municipal que autoriza o chefe do Poder Executivo a criar programa de auxílio ao desemprego de caráter assistencial, com o objetivo de dar ocupação, renda e qualidade profissional aos desempregados residentes no município. A lei impugnada é a Lei número 1937 de 2023, lá do município de Rubiacea, interior de São Paulo. Basicamente, foi autorizada ao chefe do Poder Executivo a criação do Programa de Auxílio ao Desemprego, também chamado de Bolsa Trabalho Municipal. Seria então um programa assistencial que visaria a ocupação, renda e qualificação de desempregados locais. Pergunta-se, é constitucional? Sim, é constitucional. Nós temos aqui um benefício assistencial. Então, o primeiro ponto aqui foi distinguir lá do tema repetitivo 612, para deixar claro que aqui não trata de uma hipótese de contratação temporária. Na verdade, é um benefício assistencial que não importa em provimento de cargo, de emprego, enfim, então também não teria uma bula ao concurso público. Se entendeu que dentro de uma análise aqui de razoabilidade e proporcionalidade, havia uma prevalência do caráter assistencial e de inclusão produtiva, tá? Então, realmente, não havia aqui uma hipótese de contratação temporária, bula de concurso público, nada disso, não. Se entendeu que era um programa assistencial que visava aquele público em situação de desemprego. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional, pois concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana e não ofende o princípio do concurso público, lei municipal que autoriza o chefe do Poder Executivo a criar programa de auxílio ao desempregado de caráter assistencial, com o objetivo de dar ocupação, renda e qualidade profissional aos desempregados residentes no município. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é inconstitucional por desobedecer ao disposto no artigo 37, inciso 13 da Constituição, a vinculação da remuneração de empregados públicos aos vencimentos de servidores efetivos, pois resultaria em equiparação remuneratória entre agentes públicos pertencentes a categorias diferentes. Gente, é possível vincular a remuneração de uma categoria à remuneração de outra? Bora lá, o que vocês acham? Não é possível, né? Inclusive, nós temos a súmula vinculante 37, que ela nos conta que o Poder Judiciário não pode, sob um argumento de isonomia, aumentar vencimento de servidor público. Então, dizer, mas a carreira tal paga melhor, então por que esse aqui, que tem uma função equivalente, vai receber menos? Aumenta o salário. Pode fazer isso? Não. O Poder Judiciário não pode fazer isso de forma alguma. Isso vem da Constituição Federal, artigo 37, inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, eu posso dizer que o servidor público do cargo A vai receber exatamente o mesmo tanto que o do cargo B e vincular, né, e dizer, quando o cargo A receber aumento, o cargo B também recebe? Não, não pode de forma alguma, tá? No caso concreto, houve uma vinculação de vencimentos entre empregados públicos e servidores públicos que tinham um cargo equivalente
aquele do empregado público. Então imagina assim, nós temos aqui um empregado público, então essa pessoa ela é CLT e ela é assistente administrativo. Está contratado lá na carteira como assistente administrativo. E nós temos o servidor público concursado, que é também assistente administrativo. Aí, o que a lei trouxe? Olha, o salário dos dois vai ser igual. A lei pode fazer isso? Não. Mas cuidado, tá? Até pode nominalmente ser igual. O que não pode é vincular. É dizer assim, aumentei o salário do A, já aumento do B também. Isso não pode fazer, tá, gente? Então, por conta disso, foi julgado inconstitucional. A lei em questão foi a Lei 15.665 de 2006, lá do estado de Goiás. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por desobedecer ao disposto no artigo 37, inciso 8º da Constituição Federal, a vinculação da remuneração de empregados públicos aos vencimentos de servidores efetivos, pois resultaria em equiparação remuneratória entre agentes públicos pertencentes a categorias diferentes. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem rápido, aquele jabazinho que ajuda a gente a pagar as contas. Se você ainda não conhece o Clube da Lei, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer esse clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais, planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, por materiais que são atualizados toda semana por esses mesmos informativos que eu comento com vocês aqui. Então vem fazer parte, você vai ver que é um valor acessível, que é um material muito bom, muito atualizado, que com certeza vai ser um diferencial nos teus estudos. Eu te aguardo lá. E também vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, vem conhecer também a editora integrada. Seguindo em frente, próximo julgado também foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: é constitucional por decorrer da função institucional de defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a atuação do Ministério Público em matérias relacionadas à prática desportiva e à organização de entidades esportivas. Contudo, é inadmissível, por violar a autonomia das entidades desportivas, a atuação estatal sobre questões meramente interna corporis, salvo nas hipóteses em que contrariem a Constituição ou a legislação infraconstitucional, ou quando houver investigação de ilícitos penais ou administrativos. Então, basicamente, aqui nós tivemos alguns dispositivos da Lei Pelé e outros da Lei Geral do Esporte que tiveram a constitucionalidade questionada. E, basicamente, qual era o questionamento? Era saber se o Ministério Público tem legitimidade para atuar de forma coletiva em situações relacionadas ao direito desportivo. Então, por exemplo, para elaborar recomendações, realizar inquéritos civis, ações civis públicas, TACs. E aí, o Ministério Público pode? Gente, sim, pode, tá? Sempre que se estiver diante de uma tutela de direitos coletivos, direitos individuais homogêneos ou algo que o valha, mesmo em matéria desportiva. Então, gente, a interpretação conforme aqui foi para deixar claro, o MP tem legitimidade sim para atuar no âmbito coletivo, também em matéria desportiva. Qual o detalhe? Temos que resguardar sempre o quê? Primeiro, aquilo que for assunto interna corporis das instituições desportivas, aí é necessário uma autocontenção do Ministério Público, né? Digamos assim, o Ministério Público não vai se intrometer naquilo que for assunto interna corporis. Segundo ponto, né, que é, na verdade, algo que decorre disso, seria o resguardo ao autogoverno,
né, com a limitação da atuação estatal em relação a essas instituições, beleza? Então, temos que entender, não é, que há uma autonomia, de fato, existem assuntos que são, de fato, interna corporis. Então, por exemplo, vou aqui no limite. O judiciário não vai debater se determinada atuação do VAR em um jogo de futebol está correta ou não. Então, realmente, né, assunto interna corporis. Não é algo que cabe ao judiciário debater posteriormente. Então, assim, respeitando esse autogoverno das instituições esportivas, dos clubes e por aí vai, beleza? Mas, a priori, não é, existe sim uma possibilidade de atuação do MP no âmbito do direito desportivo, das instituições desportivas e por aí vai. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional por decorrer da função institucional de defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a atuação do Ministério Público em matérias relacionadas à prática desportiva e à organização das entidades esportivas. Contudo, é inadmissível, por violar a autonomia das entidades desportivas, a atuação estatal sobre questões meramente interna corporis, salvo nas hipóteses em que contrariem a Constituição ou a legislação infraconstitucional ou quando houver investigação de ilícitos penais ou administrativos. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar o princípio da assimetria, interpretação de norma distrital que autorize a livre escolha pelo governador de conselheiro do Tribunal de Contas local, quando não existir auditores ou membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aptos ao preenchimento das vagas reservadas ao cargo. Então, basicamente, qual é aqui o dispositivo impugnado? É o artigo 82, parágrafo 2º, lá da Lei Orgânica do Distrito Federal, que disciplina a forma de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do DF, que seria assim, 3 pelo governador com aprovação da Câmara Legislativa, sendo 1 de livre escolha e 2 alternadamente entre auditores e membros do MP, junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice. E aí, qual é o problema aqui? É esse livre escolha, não é? Traz, então, essa possibilidade de indicação de um conselheiro do Tribunal de Contas à livre escolha do governador. Gente, pode? Não, tá? Aqui há um dever de simetria em relação àquilo que está previsto na Constituição Federal, e essa livre escolha, ela realmente não está prevista na Constituição Federal, faz parte de um núcleo duro daquilo que está previsto e que, portanto, não é possível. Então, a técnica utilizada pelo STF aqui foi uma inconstitucionalidade sem redução de texto. Então, se disse assim, olha, qualquer interpretação que autorize uma livre nomeação de conselheiro pelo governador, na hipótese de não haver candidato apto, seja no MP do Tribunal de Contas ou de auditor do Tribunal de Contas, qualquer interpretação nesse sentido é inconstitucional. Agora, modulação de efeitos, tá? Então, aqueles conselheiros que foram nomeados dessa forma, permanece válido a nomeação. E foi interessante até que aqui no julgado, apesar de ser um ADI, veio assim, preservar a nomeação do conselheiro, aí tem lá o nome do conselheiro. Então, bem interessante, né? O quanto a modulação de efeitos foi bem endereçada, porque aqui no dispositivo da ADI veio o nome do conselheiro que teve a sua nomeação preservada. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar o princípio da assimetria, interpretação de norma distrital que autorize a livre escolha pelo governador de conselheiro do Tribunal de Contas local, quando não existir auditores ou membros do MP junto ao Tribunal de Contas aptos ao preenchimento das vagas reservadas ao cargo.
Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido também na Constituição Federal destaque da seguinte forma: a ausência de parecer prévio do Tribunal de Contas Estadual não impede o julgamento das contas do governador pela Assembleia Legislativa. Em entendimento contrário, configuraria restrição desproporcional à autonomia do Poder Legislativo. Então, gente, bora lá. O artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal, traz que a competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Belezinha? No âmbito estadual, da mesma forma, cabe à Assembleia Legislativa julgar as contas do governador e no âmbito municipal, cabe à Câmara de Vereadores julgar também as contas do prefeito. Detalhe, isso é feito com auxílio do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas encaminha um parecer prévio e esse parecer prévio vai subsidiar o julgamento das contas. Ok. Qual foi o problema? Em um determinado ano, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas simplesmente não mandou parecer. Aí, passou o prazo, nada desse parecer chegar. O que a Assembleia Legislativa fez? Foi lá e julgou as contas. E aí impugnou-se a constitucionalidade do decreto que julgou as contas do governador. Mas, gente, veja só, o que a Assembleia Legislativa poderia fazer? Pensa só, se então o Tribunal de Contas não enviasse nunca o parecer, nunca seriam julgadas as contas? Não faz sentido, né? É competência exclusiva do Congresso Nacional, no âmbito federal, e também da Assembleia Legislativa no âmbito estadual, julgar as contas do chefe do Poder Executivo. Então, tá certinho, não enviou o parecer, vai ser julgado as contas com ou sem parecer, beleza? E o segundo ponto, porque um decreto-lei lá do estado de Alagoas, decreto-lei 460 de 2016, trazia que seria um crime de responsabilidade do presidente do Tribunal de Contas não enviar o parecer no prazo legal. Aí vem a outra questão, não é? Legislação estadual pode trazer crime de responsabilidade? Não pode, não é? Então, também inconstitucional esse ponto. Fundamento, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, competência privativa da União, beleza? Sobre ainda o primeiro ponto, tá? Só aqui um pequeno aprofundamento. Primeiro, a natureza do parecer prévio do Tribunal de Contas é opinativo, não é vinculativo. Em relação a isso, temos tese de repercussão geral, é o tema 157 do STF. E o segundo ponto, a ausência do parecer prévio, nem importa a aprovação tácita, nem importa também óbice ao julgamento, beleza? Nem uma coisa nem outra. Vai ser julgado do mesmo jeito, com ou sem parecer. Melhor seria com parecer, né? Claro, mas sem parecer também vai ser julgado. Então, como é que ficou o destaque? A ausência de parecer prévio do Tribunal de Contas Estadual não impede o julgamento das contas do governador pela Assembleia Legislativa. Entendimento contrário configuraria restrição desproporcional à autonomia do Poder Legislativo. E, gente, não temos tempo para mais nada, então eu vou encerrar aqui essa parte 1 do nosso informativo e eu volto já já com a parte 2, que vai vir bem pequenininho, tá? Rapidinho a gente termina lá na parte 2 e segue a vida para frente. Então, aguardo você lá.